Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael D'Ambros. Hoje eu vou participar aqui da aula com vocês. É, Vou tocar a aula que já vem sendo conduzida maravilhosamente bem pelos outros professores também, pelo Felipe, que sou fã de carteirinha. Estou junto com o mundo financeiro aqui nas preparações do CPA 20, do CEA, do CFP também. E estou nessa missão junto com vocês para trazer a aprovação com êxito total, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundos de investimento, o que mudou nas legislações, o que se aplica e o que a prova cobra também. Espero que esteja todo mundo antenado. Para quem não está participando da aula agora, ao vivo, a aula vai ficar gravada, tá? Para que vocês possam revisitar o conteúdo. Eu sempre falo com todos os alunos, de forma geral, que é super importante a gente acompanhar essas aulas ao vivo e resolver todo o nosso banco de dados de exercícios também, tá? Porque a gente tem visto que a assertividade nas questões que a gente traz aqui para vocês, ela é altíssima quanto a cobrança feita ali nas provas, tanto do CPA 20, que é o nosso intuito aqui hoje, tanto do CEA também quanto do CFP. Então, vamos junto nessa, tá? O que a gente não resolver aqui, por acaso ficar com alguma dúvida, fiquem à vontade para me acionar lá no grupo do WhatsApp, que eu estou 100% à disposição. E é super interessante essa troca também, para que a gente converse com outros colegas, às vezes a nossa dúvida é dúvida de outra pessoa, e ali a gente tem uma troca muito valiosa de informações de forma geral, tá? Então, vamos ficar antenado, vamos resolver o máximo de exercícios possíveis para realmente fixar o conteúdo. Alguns conteúdos, por exemplo, de fundo de investimento, às vezes ele é um pouco mais maçante, mas quanto mais exercícios a gente resolve, quanto mais questões a gente acerta aqui durante a nossa sequência de estudos, mais assertividade eu vou ter ali também no dia da prova e aquilo ali vai ficar fácil, né? Então, a repetição torna esse processo muito fácil, né? Então vamos junto, vamos falar sobre as questões aqui de forma geral, tá? Antes de falar das questões, a indústria de fundos de investimento, ela passou por uma mudança super relevante e ainda tem passado, na verdade, né? A Ambima ainda está o mercado, de forma geral, ainda está se adaptando a essas novas mudanças que a resolução 175 da CVM traz ali para a gente, que fala sobre a importância, que fala sobre a divulgação das informações dos fundos de investimento, bem como a prestação de serviço para os fundos, e ele revoga algumas normas que eram antigas à resolução 175, né? E o que a resolução 175 ela traz para a gente? Que hoje a, a distribuição, a classificação dos fundos, ela se dá de forma diferente do que era feito pela CVM antes, tá? Antes a gente tinha basicamente ali fundos, já na primeira classe aqui, fundos de renda variável, fundos de renda fixa, fundos de ações, e ali depois nessa segunda linha, deixa eu trazer a caneta aqui, e já nessa segunda linha, opa, vamos voltar na apresentação aqui. Na primeira linha já trazia sobre esses fundos de investimento. Deixa eu só trocar a tela aqui. Dá um minuto. Deixa eu só trocar para o iPad para eu conseguir riscar com vocês, porque a apresentação ela estava em outro aplicativo, tá? Copiar. Tem que dar uma adaptada aqui para conseguir escrever junto com vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu espelhar aqui novamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Isso, já está aparecendo aqui, tá? Então, vamos lá, o que mudou, né? Antes a gente falava só sobre os fundos, e ali, fundos, na primeira linha, as classes dos fundos, né? Ativar a caneta aqui, fundo de renda fixa, de renda variável, que tinha que ter no mínimo 67% em ações, fundos multimercados, e agora a gente trabalha com linhas diferentes, né? Em uma primeira linha, a gente fala sobre o tipo do fundo, né? Então, o exemplo que a gente citou aqui, os fundos de renda fixa, os fundos de renda variável, multimercado e etc. E na segunda linha a gente fala sobre a classe desses fundos de forma geral, né? Então, um fundo de renda fixa, ele pode ser um fundo de crédito privado, ele pode ser um fundo de títulos públicos, ele pode ser fundos de diferentes classes aqui, desde que estejam dentro do mesmo tratamento tributário, mesmo do tratamento tributário. Então, essa é uma condição para que isso aconteça, para que eles estejam dentro de um fundo maior e que se subdividam em classes diferentes aqui, né? Eles têm que estar dentro da mesmo tratamento tributário. Por exemplo, quando eu falo de fundos de renda fixa, eles têm antecipação de imposto de renda via come-cotas, né? Então, para que eu coloque dentro do mesmo fundo classes diferentes de fundos, eles têm que satisfazer essa condição aqui de mesmo tratamento tributário, né? Então, o que a gente vê no âmbito de fundo que a prova cobra, né? Que a gente tem o regulamento do fundo, o administrador e gestor do fundo como participantes essenciais, tá? Então, a gente vai ouvir provavelmente esse termo aqui, participantes essenciais. A gente vai ouvir esse termo aqui na prova, então é importante a gente saber. Se a prova me perguntar quais que são os participantes essenciais em um fundo de investimento? Antes era só o administrador, né? Agora eu tenho como participantes essenciais o administrador e o gestor do fundo, tá? Que vão trabalhar com as questões operacionais. O administrador, por exemplo, poxa, quem que eu vou contratar para fazer auditoria tributária desse fundo e outros prestadores de serviço de forma geral, né? E a gente tem um CNPJ geral desse fundo de investimento, tá? No âmbito das classes, a gente pode ter, como a gente falou aqui, diferentes classes de fundos, né? Então, tipo crédito privado, títulos públicos, renda variável e etc, né? E o patrimônio ele tem que ser segregado por classe, tá? Então, se eu tenho uma classe A, uma classe B e uma classe N, X, E, dentro de um mesmo fundo, vários CNPJs aqui, vários CNPJs, dentro de um CNPJ principal, o patrimônio desse fundo ele é segregado, tá? Então a responsabilidade do cotista é, ela é referente à classe que ele está investido. Por que eu falo isso, né? Porque exemplo de fundos alavancados, né? Havia antigamente, poxa, isso é muito raro, mas a possibilidade de que os fundos tivessem alavancagem que comprometesse. A gente teve um caso muito famoso no ano passado, ou no início desse ano, se não me engano, em que o fundo tinha uma alavancagem financeira, alavancagem financeira, e ele teve uma chamada de margem dos cotistas ali, tá? Hoje a gente tem algumas condições para que isso não aconteça, e a gente vai falar disso em algumas questões à frente, mas o que é importante a gente saber aqui, né? É que a responsabilidade do fundo ela está segregada por cada classe aqui, tá? A tributação tem que ser a mesma, então foi uma condição que a gente falou aqui, a taxa de custódia. O enquadramento dentro de cada classe ele tem que ser determinado, tá? Então, por exemplo, olha, fundo de crédito privado, eu não posso ter mais do que 20% em um mesmo emissor. Então, ele tem que estar enquadrado dentro das classes ali de forma geral e tem que ter, como a gente falou aqui, um CNPJ específico para cada classe, né? E as posições de ativos e demonstrativos de rentabilidade separado por cada classe, né? O que foi interessante nessa nova resolução, né? Que isso acaba trazendo uma economia de forma geral, né? Então, a gente falou, por exemplo, do administrador contratar
uma auditoria para o fundo, né? Poxa, eu posso usar o mesmo prestador de serviço para todas essas classes aqui, né? Como que era feito? E aí, dentro das classes, a gente pode ter também subclasses, tá? Então, dentro do mesmo fundo de crédito privado, eu posso ter um fundo distribuído para o público private, que vai cobrar, por exemplo, uma taxa de administração menor, uma taxa de administração de 0,5%, e eu posso ter um fundo aqui de varejo, né? O mesmo fundo, mas que vai cobrar uma taxa de administração maior, tá? Como que isso era feito antigamente, antes que a gente pudesse ter classes e subclasses, né? Esses fundos, eles diferenciavam essa distribuição através de fundos de investimento em cota. Então, a gente tinha um fundo que comprava cotas do fundo principal de forma geral, né? Fiz uma bagunça aqui na tela, mas espero que vocês tenham acompanhado. E aí vamos para as questões, mas qualquer dúvida fiquem à vontade para me perguntar também, tá? Último ponto aqui, né? Diferenciação. Diferenciação. Vamos voltar aqui. Opa, caiu a tela. Vamos voltar aqui para a tela principal. Vamos voltar aqui para a tela principal. Qual que é a diferenciação que eu vou ter aqui também para as condições para investidores, né? As taxas de administração e performance, como a gente falou, a gente pode ter cobranças diferentes dentro das subclasses diferentes, a gente pode ter prazos de liquidação, cotização e resgate também diferente dentro dessas subclasses, e a diferença para público-alvo também, né? Poxa, eu posso ter um público-alvo ali restrito, que a gente chama, né, de investidores qualificados e profissionais, e a posição de passivos ser diferente. O que é a posição de passivos, né? A gente fala da posição de passivos, é a provisão de taxas que esse fundo vai incorrer, tá? Então, essas são as principais diferenças. Mas vamos lá para as questões, né? Questão número 1 aqui. E aí vai falar bastante sobre isso que a gente comentou aqui. Deixa eu voltar a tela aqui. E colocar nossa caneta para a gente escrever. Legal. Questão número 1. Sobre os fundos de investimento, suas classes e subclasses, analise as seguintes afirmações. O regulamento do fundo de investimentos pode prever a existência de diferentes classes de cotas, poxa, a gente falou a respeito disso, com direitos e obrigações distintos, devendo o administrador constituir um patrimônio segregado para cada classe de cotas. Lembra do que a gente falou ali? Sim, pode ter subclasse, e aí a gente tem que ter um CNPJ para cada subclasse, para cada classe, e patrimônio segregado para cada uma dessas classes, né? Então, a número 1 é verdadeira aqui, né? Número 2, um fundo de investimento pode ser composto de classes de diferentes categorias, podendo, portanto, haver uma constituição de classes de cotas que alterem o tratamento tributário aplicável em relação ao fundo ou às demais classes existentes. Lembra que a gente falou ali? Para que eu tenha classes diferentes dentro de um CNPJ principal, dentro de um único fundo, eu tenho que ter o mesmo tratamento tributário, né? Então a gente não pode ter tratamento tributário diferente, né? Que alterem o tratamento tributário. Então isso aqui que está errado. A número 2 está errado, né? Número 3, cada patrimônio segregado responde somente por obrigações referente à respectiva classe de cotas, sendo que o fundo que não contar com diferente classe de cotas deve efetuar emissões de cotas em classe única, preservada a possibilidade de serem constituídas subclasses, né? Lembra que a gente falou ali? Poxa, se eu tenho um fundo principal de classe A e de classe B, o patrimônio tem que ser segregado, né? Então, o patrimônio líquido desse fundo, ele não se mistura com o desse, que estão todos debaixo de um CNPJ principal, né? Só que se for um fundo de única classe, né? Um fundo de única classe, como eram os fundos antes da resolução, né? Que eu só tenho aqui uma classe A, por exemplo. Opa, vamos apagar isso aqui. Vamos voltar a caneta. Que eu só tenho aqui uma classe A, eu só tenho uma classe dentro desse fundo, eu posso ter subclasses dentro dele sim, né? E como a gente falou, uma subclasse para o private, uma subclasse para alta renda, uma subclasse para o varejo.
Então, isso aqui é verdade também, né? Então, a número 1 e número 3. Tudo certo até então? Vamos passar para a próxima. Qualquer dúvida, vocês me acionem e a gente volta aqui nessa questão, tá bom? Vamos limpar todos os desenhos aqui, vamos para a próxima. Questão número 2, classes ou subclasses restritas. Lembra que a gente falou sobre esse nome, sobre esse termo aqui no início da aula, né? O que é uma classe restrita e como que a prova vai trazer isso para vocês, né? Classes restritas são as classes que são destinadas a investidores qualificados, investidores qualificados ou a investidores profissionais. E muitos fundos são restritos a apenas essas duas classes de investimento, essas duas classes de investidores, né? E são os fundos restritos, ou seja, o público geral não tem acesso a esse tipo de fundo, né? Quem são os investidores qualificados? Rafael, de novo, a gente já falou tanto sobre investidores qualificados nas outras aulas, profissionais, eu já estou cansado de saber disso. A gente vai se cansar para ficar fácil na hora da prova. Não tem importância, a gente vai repetir isso aqui quantas vezes forem preciso, porque eu quero que chegue lá no final, no dia da prova, e vocês acertem com maestria, né? Não pode esquecer, investidor qualificado tem que ter mais do que 1 milhão em aplicações financeiras declaradas. Que mais? É só ter mais que 1 milhão, Rafael? Não, ele tem que atestar por escrito. Atestar por... Cadê minha caneta? Falhou. Volta aqui, caneta. Atestar por escrito, né? No mundo de hoje, no mundo moderno, né? Muitas vezes a corretora vai te mandar um push ali e você vai aceitar porque já vem um termo pré-determinado, né? Mas enfim, tem que atestar por escrito, né? E o profissional, quem são os investidores profissionais? Que tem mais do que 10 milhões, 10 milhas mais. Também atesta por escrito, né? Ou investidores certificados também. Olha, eu sou CFP, eu tenho certificação, e eu faço a gestão dos meus próprios recursos. Beleza, você pode ser considerado um investidor profissional também, né? Exemplo de investidores profissionais, os fundos de investimento, tá? Fundos de investimento são CNPJs que são investidores profissionais, né? Vamos lá. Vamos para a questão que é o que importa, né? São exclusivamente destinadas à aplicação de recursos de investidores profissionais. Não, a gente tem duas classes, né? Não são só os profissionais. São exclusivamente destinadas à aplicação de recursos de investidores qualificados e profissionais. Essa aqui está certinha, né? Vamos ler as outras também, né? São exclusivamente destinadas a fundos de baixo risco que somente podem investir em títulos públicos ou privados de risco semelhante aos títulos públicos da União Federal. Não tem nada a ver essa aqui, tá? Quem falou que são fundos de baixo risco? Não tem nada a ver. Restrito. Tudo bem que ele quer confundir quem não estudou aqui, né? Falar que restrito é para quem não quer correr risco. Não, não tem nada a ver, gente. É restrito a investidores qualificados ou profissionais. Então, essa aqui está errada, né? E são exclusivamente destinadas a fundos que investem em 80% do seu patrimônio no exterior. Quem que inventou isso aqui foi só para encher a letra D ali, é a letra B, e vamos marcar aqui com sucesso, né? Vamos para a próxima? Deixa eu apagar a tela aqui também. Tudo certo por aqui, né? Quem tiver me assistindo gravado depois, pessoal, falei no início, contem comigo aqui, vamos junto, vamos acertar o máximo possível ali de questões com bastante tranquilidade, sem estresse, né? Vamos para a questão número 3. Analise as informações sobre as classes de fundos de investimento. Se o regulamento limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por ele subscrito, a denominação da classe deve ser acrescida o sufixo responsabilidade limitada. Lembra que eu falei ali de fundos alavancados no início da aula, né? Isso poderia acontecer, mas hoje a gente tem essa classificação de responsabilidade limitada que fala que
o patrimônio do cliente em risco, ele só é suscetível ao valor investido, né? Ao valor investido. Então, nada disso de ter que chamar margem para que o cliente tenha que aportar novos recursos, né? Mas, se eu quero limitar essa responsabilidade, que é o que a questão fala, eu tenho que colocar o sufixo ali, responsabilidade limitada, tá? Então, essa aqui tá certinha, tá bom? Número 2. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter seu próprio registro de funcionamento, o qual pode ser requerido à CVM concomitantemente ou após a obtenção do registro do fundo. Essa aqui está certinha também. Lembra que a gente falou ali de um fundo com subclasse A, B, C, D, N? É exatamente isso. Mas o que ele trouxe de novo aqui é importante a gente saber? Se eu tiver um fundo com um subclasse só A e B e depois eu quiser criar uma nova subclasse, eu posso fazer isso? Pode, a gente consegue fazer isso após a obtenção do registro do fundo sem problema nenhum, tá bom? Então a número 2 é verdadeira também. Número 3. Após 90 dias de início de atividades, a classe de cotas que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido diário inferior a R$ 1 milhão, pelo período de 90 dias consecutivos, deve ser imediatamente liquidada ou incorporada a outra classe de cotas pelo administrador. Pessoal, essa aqui é super importante a gente decorar, tá? Porque pode acontecer, eu ter um lançamento de um novo fundo, e aí eu tá tendo a alocação, eu ter a alocação desses recursos e uma volatilidade no valor da cota no período inicial, mas caso esse fundo ele fique pelo período de 90 dias consecutivos com um patrimônio abaixo de R$ 1 milhão, ele deve ser incorporado a outra cota pelo administrador, a outra classe de cotas, tá? Então, isso aqui é decoration mesmo, a gente tem que saber isso. Então, passou 90 dias com abaixo de R$ 1 milhão no patrimônio líquido, ele tem que ser incorporado por outra classe de cotas pelo administrador, tá bom? Então, verdadeira a número 3 também. A gente já tem a letra B ali, 1, 2 e 3, mas tem a D também, que é 1, 2, 3 e 4. Vamos ler a 4 aqui, né? O valor da cota resulta da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. Caso a classe tenha subclasses, o valor da cota de cada subclasse resulta da divisão do patrimônio líquido atribuído à respectiva subclasse pelo número de cotas da subclasse, né? Bem, como que é o cálculo dessa cota do fundo, né? A gente tem ali os ativos do fundo, então se eu tenho 1 milhão em ativos, por exemplo, na outra ponta eu tenho o passivo do fundo, que são as obrigações, o passivo do fundo, o passivo, que nada mais é do que a provisão de taxas, tá? Provisão de taxas desse fundo, taxa de administração, como que eu vou pagar a prestação de serviços de forma geral, e eu tenho, tirando o passivo do fundo, eu tenho o patrimônio líquido do fundo, né? O valor da cota era o quê? Era a divisão do patrimônio líquido sobre o número de cotas, né? O que a questão fala de diferente aqui, né? Que o patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. E se tiver subclasse, de cada classe atribuído à respectiva subclasse, né? É exatamente isso que a gente falou aqui, né? Então eu tenho um fundo X, eu tenho a classe A, B e C, o patrimônio é segregado na A, B e C. E se eu tiver subclasse, ele também é segregado na subclasse, né? É exatamente isso. Só encheu bastante linguiça aqui para cansar a gente na leitura, mas está certinho também, tá? Então, número 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos apagar isso tudo aqui e vamos para a questão de número 4, tá? 8 horas já o tempo está correndo, mas a gente tem bastante tempo ainda, tá? Eu sei que quem vai assistir a aula depois vai colocar no 2 vezes para passar correndo, mas vamos com calma, não perde os conceitos aqui não, tá bom? Se precisar, volta, dá pausa, volta de novo, tá? Para a gente chegar afiado ali no dia da prova. Maravilha. Vamos lá. Sobre os participantes da indústria de fundos, analise as afirmativas abaixo.
Segundo a regulamentação, os prestadores de serviços essenciais, opa, lembra que a gente falou ali de prestadores de serviços essenciais? São o administrador fiduciário, o gestor de carteiras e o custodiante de fundos. São três. O que a gente falou? Quem que cuida disso, né? Vamos voltar lá atrás. Não são os três, o custodiante não tem nada a ver com isso, né? Os participantes essenciais são o administrador e o gestor, né? Então, antes era só o administrador, agora a gente tem o administrador e o gestor. Então, essa aqui tá falsa, fake. Vamos para a próxima. O administrador tem poderes para praticar os atos necessários à administração do fundo de investimentos na sua respectiva esfera de atuação. Incluem-se obrigações do administrador contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e autorizados serviços de tesouraria, controle e processamento de ativos, escrituração das cotas e auditoria independente, né? É exatamente isso que o administrador faz, né? Ele cuida da burocracia ali do fundo, né? Ele cuida de todo o operacional, quem que vai fazer o quê, que eu vou contratar, ele é o síndico do seu condomínio, de forma geral, né? Se a gente pudesse falar assim. Mas, enfim, ele vai tratar de toda essa parte operacional, tá bom? Número 3, o serviço de consultoria de investimentos e classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito somente são de contratação obrigatória pelo gestor, caso esteja assim disposto no regulamento ou deliberado pela Assembleia de Cotistas da classe de cotas, né? Perfeito, essa aqui está certinha também, tá? Um fundo ele pode ter consultoria de investimento? Ele pode ter consultoria de investimento, ele é obrigado a contratar? Ele não é obrigado a contratar, tá? Ele só é obrigado a contratar, só é obrigatória se isso tiver disposto no regulamento, ou seja, se tiver previamente acordado, ou tiver sido decidido ali em assembleia de cotistas também. Caso contrário, ele não tem essa obrigação aqui, tá bom? Então tá certinha, a 1 tá errada, 2 e 3 certinha. Qual que é a letra que a gente vai marcar? É B de novo, mais uma vez B. Maravilha? Vou excluir aqui, vamos limpar todos os desenhos e vamos para a próxima questão, tá bom? Questão de número 5. Assinale a alternativa incorreta. Então, o que a gente quer? A gente quer incorreta, tá? Se for preciso, grifa isso aqui, pessoal, para vocês não acharem que é a correta, leia a primeira, sair marcando e ir embora para a próxima. Incorreta, tá bom? Na denominação de um fundo, deve constar a expressão fundo de investimento, acrescido de referência à sua categoria. Caso o fundo conte com diferentes classes de cotas, cada cota deve possuir denominação própria acrescida de referência à sua categoria. Exatamente, tá? Tá certinho. Então, renda fixa, crédito privado, tá? A gente tem fundos de investidores qualificados também, falam cota classe A, que é uma determinada condição de investimento, classe D, e por aí vai. Então, isso tem que estar especificado ali na denominação do fundo, tá bom? Letra B. A denominação do fundo e de suas classes não podem ser acrescidas termos ou expressões que induzam a interpretação indevida quanto aos seus objetivos, políticas de investimento, público-alvo ou eventual tratamento tributário específico a que estejam sujeitos o fundo, as classes ou os cotistas. Exato, a gente não pode nunca induzir ao erro o investidor, né? Então, de forma nenhuma induzir ao erro. Então, isso aqui está certinho também. A B está certinho. A gente quer a incorreta, né? Letra C. Se o regulamento limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por ele subscrito, a denominação da classe de ativos deve ser acrescido o sufixo responsabilidade limitada. A gente falou disso agora há pouco, né? Poxa, se eu vou limitar o meu patrimônio, eu tenho que ter responsabilidade limitada escrito ali, tá bom? Certinho aqui também. Então, letra D, mas vamos ler ali e descobrir o que está errado, né? Se o regulamento não limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor por ele subscrito, a denominação da classe deve ser acrescida à responsabilidade limitada. Não tem nada a ver, né? É só se limitar que eu vou ter responsabilidade limitada e isso deve constar
para que o cliente tenha ali, para que o investidor tenha realmente essa segurança, a letra D, tá bom? Maravilha, vamos para a questão de número 6. Antes de ir para a questão de número 6, vocês vão me dar um segundo aqui para eu beber uma água também, molhar a garganta aqui, vai falando um pouquinho, a garganta vai secando um pouco, né? Um segundo. Vamos lá. Enquanto isso, vocês leem, resolvem a questão para a gente chegar na resposta juntos aqui. Maravilha. Sobre a constituição e registro do fundo de investimento. Assinale a alternativa. Agora é incorreta? Não, Rafael, agora é correta. Vamos marcar errada, não. Senão a gente pode chegar e já marcar a primeira. Vamos ler todas, né? O fundo de investimento deve ser constituído por deliberação conjunta dos prestadores de serviços essenciais, administrador e custodiante. Opa, serviços essenciais é administrador e custodiante? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é administrador e custodiante. Quem que são os prestadores de serviços essenciais, né? O administrador e o gestor. A gente vai falar disso aqui 1000 vezes se forem preciso, tá bom? Então tá errado aqui, não é essa. O efetivo funcionamento do fundo depende do seu prévio registro na CVM, sendo que tal registro de funcionamento deverá ser concedido até um mês depois do envio de documentos e informações pelo administrador por meio de sistema eletrônico. Não tem nada a ver nas regras específicas de categoria do fundo. Quem que falou essa regra aqui até um mês não tem nada a ver. Se o fundo enviar todas as informações ali à CVM e tiver tudo correto, esse registro é concedido automaticamente, tá? Isso aqui, inventou regra aqui, não tem nada a ver. Então não é a B também, porque a gente está buscando a correta, né? Letra C. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter seu próprio registro de funcionamento, o qual deve ser requerido à CVM concomitantemente, não podendo ser requerido após a obtenção do registro do fundo. Estava certinha a questão até um determinado momento, né? Tem que ter CNPJs diferentes, mas isso pode ser feito também após a obtenção do registro do fundo. Lembra que eu falei que um fundo ele pode ter uma classe A, uma classe B, e depois ele quiser criar uma classe Z, ele pode criar também debaixo do mesmo CNPJ? Então, isso aqui está errado também, tá? Então, a certa é a letra D, mas vamos lá. Após 90 dias de início das atividades, a classe de cotas que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido diário inferior a R$ 1 milhão pelo período de 90 dias consecutivos deve ser imediatamente liquidada ou incorporada a outra classe de cotas pelo administrador. A gente falou disso na questão anterior e a gente tem que reforçar. A prova do CPA 20 é uma prova que ela traz muito conteúdo e a gente tem que fixar isso, porque são questões muito semelhantes na maioria das vezes, tá? Então, se a gente fizer e refizer todas essas questões aqui, eu tenho 100% de certeza que vocês vão obter a aprovação no dia da prova. Tendo bastante atenção, né, pessoal? Isso daqui parece bobeira, a gente grifar correta, incorreta, mas, olha, é super importante para que a gente não se confunda, para que a gente não deixe o nervosismo tomar conta ali no dia da prova, né? Vamos lá, questão de número 7. Analise as afirmações abaixo sobre as classes abertas, sobre classes abertas, né? Vamos lá, sobre classes abertas. Os fundos abertos são definidos como aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. Exatamente, são os fundos de banco ali que você consegue resgatar, aplicar a qualquer momento, sem problema nenhum. Esses são os fundos de classe aberta. Essa aqui tá certinho, tá? Nos fundos abertos é permitida a entrada de novos cotistas ou o aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída de cotistas por meio de resgate de cotas, né? Exatamente, os fundos fechados que não podem, né? Quando a gente tem um fundo fechado, ele tem que ser vendido essa cota para que outro investidor recompre, e isso vai ser feito em um mercado secundário, né? No caso dos fundos imobiliários, isso vai ser em mercado de bolsa, a gente tem alguns fundos voltados para investidores
qualificados, ou mesmo que não são negociados em ambiente de bolsa, que são fechados, que vão ser negociados em ambiente de balcão, mas esses fundos aqui nos fundos abertos é permitida por meio de novas aplicações a entrada ou saída de cotistas, tá bom? Tá certinha essa aqui. O administrador pode suspender a qualquer momento novas aplicações de novos cotistas, mantendo a possibilidade de novas aplicações dos cotistas atuais, né? A gente não pode confundir isso aqui, né? Muitas vezes a gente ouve falar sobre o capacity do fundo, né? Ah, o fundo atingiu o seu capacity, agora ele não vai captar novos recursos, ele está fechado para recursos. E muitas vezes isso aqui é até um chamariz para trazer ali um status para o fundo, né? Mas isso não significa que, poxa, eu posso trazer dinheiro dos cotistas atuais e eu não posso trazer de novos cotistas. Não, se fechou, isso se aplica para todos, tá? Isso aplica para o novo e para o antigo. A única restrição, então essa aqui está falsa, né? A única diferença é que em alguns fundos para investidores qualificados, isso é sim possível, tá? Então isso pode acontecer de quem está aplicado no fundo conseguir colocar dinheiro novo, né? Mas via de regra, isso não é verdade. Então se fechou para um, fecha para todo mundo, tá bom? Então essa tá falsa, né? Eu escrevi um F aqui igual o meu nariz, né? Mas é F aqui, tá, pessoal? De falso. Maravilha? Vamos lá para número 4. O administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates em casos excepcionais de liquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do fundo. Isso daqui é verdade, só que isso daqui é uma condição super específica, tá? Então, se eu tive um momento de mercado como o evento dos fundos de crédito privado, ou naquele momento ali do Covid também, que muitos fundos pediram um resgate muito rápido e que o gestor tinha que fazer a venda desses ativos, ele pode realizar o fechamento para resgate, tá? Só que ele tem que chamar a assembleia para isso, ele tem uma série de medidas que ele precisa tomar. Eu não posso simplesmente impedir que o meu cotista resgate o seu recurso, tá? Então essa aqui é verdadeira, então 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra D. Maravilha? 1, 2 e 4. Maravilha. Vamos para a próxima aqui, questão número 8. Deixa eu apagar, limpar todos os desenhos para a gente conseguir ir para 8, tá? Assinale as afirmações abaixo sobre classes fechadas. A gente falou da aberta, agora a gente vai falar sobre classes fechadas, né? São aqueles em que somente são resgatadas ao término de prazo de duração do fundo. Verdade, a gente falou de alguns fundos ali, por exemplo, fundos de private equity, de venture capital, que tem um período de desinvestimento, né? Eu não vou poder resgatar antes, a não ser que eu venda essa cota em um mercado de balcão, né? Ou os fundos imobiliários também, né? Que são negociados em bolsa, né? A gente tem que fazer a venda desses ativos em bolsa. Então, a gente vai ter alguém vendendo e alguém comprando ali. Eu não estou fazendo resgate antecipado, tá bom? Então, essa aqui tá certinha, né? Deixa eu voltar a caneta. Maravilha. Certinho. V de verdade. A entrada e a saída de cotistas não é permitida. Após o período de captação dos recursos pelo fundo, não são admitidos novos cotistas nem novos investimentos pelos antigos cotistas. Verdade. Muitas vezes a gente, talvez você já tenha ouvido ou tenha falado isso, né? Poxa, esse fundo aqui ele está aberto para captação de novos recursos, depois a gente não vai conseguir colocar novos investidores no fundo. Isso é verdade. Isso pode acontecer com os fundos fechados, tá bom? Então, verdade também aqui. Os fundos fechados podem ser registrados para negociação de cotas em mercados administrados pela B3. Lembra que a gente falou dos fundos imobiliários aqui, dos FIIs? Isso é verdade, né? Então ele vai ser negociado ali em um mercado de bolsa, né? Verdade também. Os cotistas de fundos fechados não podem receber recursos por meio de amortização de cotas. Isso daqui é falso, né? Muitas vezes a gente já ouviu falar sobre um fundo imobiliário que talvez vendeu ali um ativo da sua carteira e redistribuiu isso aqui para os cotistas através do pagamento de dividendos, mas era a amortização, na verdade, né? Porque ele vendeu parte dos seus
dos seus ativos, né? Então, 1, 2 e 3, a 4 tá falsa. Qual que vai ser aqui? Letra A. Maravilha? Vamos apagar e vamos para a próxima. Questão de número 9. Vamos lá. Em caso de descumprimento do disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas, uma das penalidades previstas no Código é a proibição temporária do uso do selo Anbima pela instituição participante. Essa proibição temporária tem qual prazo? Isso daqui não tem como, tá, gente? Isso daqui é decoreba. Eu vou ter que decorar, tá? Qual que é o prazo? 5 anos. Decora aí. 5 anos, tá? 5 anos. Tá bom? Então aqui a gente arrisca duas questões, né? 10 anos e 10 anos, eu não vou nem ler essas duas alternativas. Nós vamos para A e para B para entender qual, para A e para D para entender qual que faz sentido, né? Duração máxima de 5 anos contada a partir do descumprimento do código, né? Contada a partir do descumprimento do código. Só que vamos lembrar na legislação brasileira, né? Você só é culpado desde que ocorra o trânsito em julgado, né? Até que você seja julgado, você é inocente. Isso é o que a nossa lei diz, né? Então aqui é basicamente a mesma coisa. Não é a partir do descumprimento. Vamos ler a letra D. Duração máxima de 5 anos, contados a partir da data da publicação da decisão emitida pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas. Então é a partir da decisão. Desde que foi julgado e foi decidido o que aconteceu, você vai ser, esse prazo vai contar a partir dessa decisão emitida, tá bom? Então, letra D, por isso que não é a letra D. A letra A. Letra D. É a hora, gente, é a hora. Então, a gente falou aqui 5 anos. Número 10 agora, tá? Um investidor pretende fazer um investimento em fundo de renda fixa que seja composto por títulos de baixo risco de crédito e de mercado. Este investidor não preencheu o API, não preencheu o perfil de investidor e não possui outros investimentos. O fundo que essa daqui é uma questão super interessante, tá? O fundo que permite a esse investidor realizar a aplicação, mesmo sem preencher o API, é o... Por que eu falei isso aqui e não possuir outros investimentos? Porque, às vezes, o perfil de investidor dele venceu e ele já tem um fundo A, B ou C e as condições são as mesmas. É possível que ele invista no mesmo fundo, tá? Mas, nesse caso aqui, a questão está falando que ele não possui outros investimentos, né? Qual que é o único fundo que permite que a gente faça investimentos sem preencher o API? São os fundos pós-fixados? Não, porque eu posso ter fundos pós-fixados que tenha risco, né? Eu posso ter fundos de crédito privado que seja pós-fixado. Então, essa não atende a condições de títulos de baixo risco de crédito e de mercado, né? De renda fixa soberana? Não, eu posso ter fundos de crédito de títulos públicos, mas que tenham risco também, né? Então eu tenho fundos de inflação longa, por exemplo, fundos de inflação longa, que investem em NTNBs, em NTNBs, com vencimentos com duration mais longo, então 45, 60, e eu tenho risco nisso aqui, em alguns ativos eu tenho volatilidade inclusive muito semelhante ao mercado de bolsa, então não é fundo de renda fixa soberana não, tá? Esse aqui tá errado também, tá? Letra C, renda fixa de crédito privado. Poxa, o que eu falei ali? Eu quero baixo risco de crédito e de mercado. O que a gente teve no ano passado? Talvez vocês lembrem, o evento de crédito da Americanas, o evento de crédito de Light, era um fundo de crédito privado, né? Então traz um risco para o investidor. Por mais que ele ande 10 anos de forma linear, se eu tenho um volume de crédito privado ali, eu tenho um risco maior, né? O único que permite é o quê? Um fundo de renda fixa simples, né? Ele vai investir em LFT, vai investir em Tesouro Selic, né? Então, letra D aqui. Maravilha? Vamos para a próxima? Vou apagar esses desenhos aqui para a gente partir para a questão de número 11. É isso mesmo? Quantas horas agora para eu não perder a hora que eu não estou conseguindo enxergar aqui pelo computador?
Maravilha. Questão de número 11. Ao explicar para seu cliente os 3 níveis de classe de fundos Ambima, um gerente fez as seguintes explicações. Legal. Aí, para a gente falar a respeito disso, eu vou até colocar na tela aqui a cartilha da Ambima, né? Como que a gente... Vamos voltar aqui um pouquinho para cima, né? Isso aqui realmente está na ponta da língua, né? A gente tem aqui o primeiro nível, que são as classificações dos fundos. Os fundos estão agrupados por classe de ativos, né? Um segundo nível, em que eles vão estar classificados conforme o tipo de gestão, passiva ou ativa, tá? E aqui a gente vai ter os fundos indexados, ativos, fundos de investimento no exterior, e um terceiro nível que fala sobre os fundos são classificados de acordo com a estratégia, tá? E aí, então vamos lembrar ali, primeiro nível a gente fala sobre classes, vamos até descer aqui que isso fica mais claro. Primeiro nível a gente fala sobre classe, o segundo nível a gente fala sobre gestão, tá? Ou risco também, né? Que a gente vai ter aqui os indexados, baixa duração e etc. E o terceiro nível, que são a estratégia do fundo, renda fixa, soberano, grau de investimento, investimento no exterior e etc, né? Então, vamos voltar aqui para a questão, que aí eu queria que vocês decorassem de duas formas, né? Ou a gente vai falar, a exemplo da certificação que a gente tem da Ambima, né? CGE, que seria, né, no nosso caso aqui, primeiro nível classe, segundo nível gestão, e o terceiro nível estratégia, tá? Estratégia, CGE. Ou a gente pode falar também de CRE, tá? CRE. A gente vai falar exatamente classe também, classe. Risco, ele pode trazer isso aqui como risco, tá? E aí depois estratégia, igual estava ali também, né? Estratégia. Decoration aqui de novo, tá, gente? Então, ó, primeiro nível, classe. Nível 2, gestão e riscos. Lembra que a gente falou? Gestão ou risco, qualquer um dos dois. E o terceiro nível é sobre estratégias, tá? Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Maravilha? 1, 2 e 3, letra D de dado. Eu acho que a minha caneta está querendo me deixar na mão, mas não vai deixar, não. A gente vai chegar ao final com ela. 1, 2 e 3. Maravilha, gente? Vamos apagar isso tudo aqui para a gente partir para a próxima questão. A questão de número 12. Vamos lá. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar o imposto de renda em... O que a gente pode compensar? Lembra lá atrás, a gente pode compensar com a mesma classe de ativo, renda fixa com renda fixa, renda variável com renda variável, tá? Multimercado com multimercado. Então a gente tem que ter a mesma classificação tributária, né? Eu já li a questão aqui. Só que outra condição também, tá? Tem que ser fundos do mesmo administrador. Beleza? O mesmo administrador, né? Então, fundos do mesmo administrador. Porra, tá certo. Seja de longo ou curto prazo. Não, a gente tem que ter a mesma classificação tributária. Tá errado, tá? Fundos de mesmo administrador e mesma classificação tributária. Letra B, certinha. Fundos de qualquer administrador e qualquer alíquota. Toda errada. Essa aqui está 100% errada, não está nem metade errada, né? Qualquer tipo de fundo pelo mesmo administrador. Errado. Eu posso compensar renda variável com renda fixa? De jeito nenhum, não pode não, de forma nenhuma, tá bom? Vamos lá. Vamos limpar e vamos para a próxima. Questão de número 13. O imposto de renda cobrado em aplicações realizadas por pessoa jurídica em fundo de investimento imobiliário, ele deve incidir. Vamos lembrar uma diferença aqui, né? Quem que pode investir em fundo imobiliário? Pessoa física e pessoa jurídica. Qualquer um dos dois pode investir nos fundos imobiliários, né? Mas qual que é a diferença? Os fundos imobiliários, eles me rentabilizam de duas formas, né?
Ou eles podem me pagar os rendimentos, os proventos, os dividendos, como você quiser chamar, ou eles podem me pagar também, eu posso ganhar com eles através do ganho de capital. Então eu comprei um fundo ali, a uma cota, né, na verdade, a R$ 99,00 e vendi a R$ 110,00. Eu tive ganho de capital, né? Para a pessoa física, ele é isento aqui, ou seja, a tributação é de 0% sobre os rendimentos, mas sobre os ganhos de capital, eu vou pagar 20%. Não confunde com renda variável, pelo amor de Deus. A gente tende a querer marcar 15% aqui, a questão traz 15% para a gente, mas fundo imobiliário é 20%. Né? E PJ? PJ também paga 20% sobre o ganho de capital. E sobre os rendimentos? Também paga 20% sobre os rendimentos. Né? Vamos lembrar uma coisa aqui, que é importante, a gente não pode deixar passar, né? Para que esse fundo seja isento, e a prova pode querer te pegar nisso aqui, mas é uma condição que é simples da gente lembrar. Para que ele seja isento, né? Eu tenho que ter mais que 50 cotistas no fundo, mais que 50 cotistas. O que mais? Eu não posso que um único cotista, uma condição, duas condições, um único cotista tenha mais do que 20% do patrimônio desse fundo, tá? Então, para que essa condição ela exista, eu tenho que ter mais que 50 cotistas, eu não posso ter uma concentração em um único cotista, tá bom? Vamos lá, a gente está falando de pessoa jurídica. Eu divaguei bastante aqui, falei sobre várias situações, vamos voltar para a questão, né? Sobre pessoa física, pessoa jurídica, incidir sobre ganhos de capital, sobre os rendimentos, incidir sobre os ganhos de capital e sobre os rendimentos a uma alíquota de 20%. Aqui já está certinho, né? Não precisava nem ler as outras. Mas vamos ler também, né? Incidir somente sobre os ganhos de capital, uma alíquota de 20%. Pô, somente não. Também sobre os rendimentos, né? Incidir sobre os ganhos de capital e sobre o rendimento a uma alíquota de 15%. Bem, vamos lembrar, não é 15% não é renda variável não. É renda variável, mas não é. A tributação é diferente, na tributação é diferente, mas é renda variável, Rafael. Incidir somente sobre os rendimentos a uma alíquota de 15%. Tá errado também, somente, na verdade nem é 15%. Então tá tudo errado, letra A, de acertei, tá bom? Maravilha. Vamos limpar isso aqui, dar mais uma hidratada nas cordas vocais e vamos para a próxima. Depois da 13 vem a 14, tá bom? É um fundo indexado ao IBRX, então a gente está falando um índice aqui, o IBRX. Ele tem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade que acompanha a evolução. O que é o IBRX? O IBRX é um índice de ações. Qual outro índice de ações que a gente tem? Vários. A gente tem o Ibovespa, que é o nosso famoso, o principal termômetro da bolsa aqui. Também é um índice de ações, né? Qual que é a diferença? O IBRX, ele é um índice dos 100 ativos de maior negociabilidade. Tá bom? Então vamos para a questão das ações mais negociadas na B3. É isso mesmo? É isso mesmo, das ações mais negociadas na B3. Da inflação medida pelo IPCA, nada a ver. A gente vai ter alguns outros índices que vão sempre estar ligados a B quando a gente fala. Que IPCA, ele fala muito de títulos públicos NTN-B, né? Da variação cambial indicada pela Petax, não tem nada a ver, a gente está falando de ações, né? Da taxa de juros CDI acumulado, também não tem nada a ver, é a letra A. Maravilha? Importante a gente saber isso aqui, tá bom? Não vamos esquecer, IBRX, índice de ações sem ativos de maior negociabilidade. Maravilha. Depois da 14 vem a 15. A política de investimento de um fundo de renda fixa de gestão passiva normalmente contempla estratégias que buscam ganhos de capital por meio de... Vamos lá. A gente falou de gestão passiva. E o que seria esse fundo de gestão passiva? Né? Ele aposta na direção das taxas de juros futuros? Não tem nada a ver isso aqui, né? Aposta nas mudanças de volatilidade de juros? Não, também não, né?
Fundo de renda fixa de gestão passiva, estratégias com derivativos para posicionamento da carteira. Não, não tem nada a ver isso aqui também. O que é gestão passiva? Eles visam proporcionar rentabilidade mais próxima ao benchmark, né? Então, se eu tenho um fundo ali, ele é de gestão passiva e quer acompanhar o CDI. Cara, ele vai buscar me entregar 100% do CDI. Ele é de gestão passiva e ele não quer ganhar mais do que o Ibovespa. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai comprar, ele vai comprar índice. Ele vai só comprar Ibov. É só comprar Ibov, vai só comprar BOVA11, na verdade, né? Ou qualquer outro ETF, né? Que cumpra essa função também. Então ele não quer comprar 20, 30, ele não quer comprar 20, 30 ativos. Ele quer comprar o índice e ele quer replicar o índice. Essa é a gestão passiva. Ele quer me entregar o índice, tá bom? Então letra D aqui. Maravilha. Número 16. Opa, pulei uma aqui, né? O fundo exclusivo caracteriza-se por ser um tipo de fundo ativo. Não, não tem nada a ver. Ser um tipo de fundo alavancado. Também não tem nada a ver. Ser apenas para investidor profissional. O investidor profissional qual que é? É um investidor que tem mais que 10 milhões, atesta essa condição, atesta essa condição. Legal. O fundo precisa ter 10 milhões? Não, mas tem que ser para investidor profissional, que tenha mais do que 10 milhões, tá bom? Letra C aqui. Cobrar somente taxa de administração. Tem um monte de questão inventada aqui, né? Mas a letra C, essa tá fácil, fácil. Lembra lá sempre, fundo exclusivo, investidor profissional, tá bom? Questão 17. Para um cliente que pretenda adquirir um fundo que visa obter ganhos com operação de curto prazo e que realize. Deixa eu tentar. Isso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que estava tampando a minha tela, não estava conseguindo ler a questão. Mas para um cliente que pretenda adquirir um fundo que visa obter ganhos com operações de curto prazo e que realize estratégias alavancadas, o especialista em investimento deverá recomendar o fundo. Legal, vamos ler as questões, né? Um multimercado macro. O que seria um multimercado macro? Ele vai investir baseado em condições e variações macroeconômicas, de juros, de moeda. Então não tem nada a ver aqui, tá? Ele quer obter ganhos com operações de curto prazo. O que ele quer? Ganhos de operação de curto prazo. O que ele quer ficar fazendo aqui? Ele quer ficar tradando, ele quer ficar comprando e vendendo para ganhar nesse curto prazo, né? Então, multimercado trade, opa, não falei que é isso aqui agora? É isso mesmo. Letra B, multimercado trading. O que seria um multimercado balanceado? Ele tem várias classes de ativos, mas pré-determinadas. Então, daí o balanceado, tá? Pré-determinados, tá bom? E o outro, um multimercado long and short neutro. Ou seja, ele pode estar comprado, quando eu estou comprado, o que eu estou fazendo? Estou apostando, eu estou acreditando na alta. Ou eu posso estar vendido também, tá? Vendido. Só que eu não tenho obrigação, no long and short neutro, em ficar posicionado com um maior posicionamento, comprado ou vendido. Eu posso estar de qualquer forma, tá bom? Mas não tem nada a ver, a letra B aqui, ou seja, eu quero ficar tradando as operações aqui no curto prazo para eu ganhar com essas operações de curto prazo, tá bom? Certinho? Tranquilo? Espero que estejam acompanhando. Quem estiver assistindo gravado também, se ficou alguma dúvida, volta. Se não entendeu ao voltar, me chama lá no grupo que eu vou estar 100% disponível para a gente bater um papo, tá bom? E manda também, porque às vezes os próprios colegas respondem, às vezes até mais rápido que a gente. Um cliente investe em um fundo de renda fixa índice, buscando replicar o IMA-B. Neste caso, ele está investindo em. Sempre que a gente falou em B, a gente está falando de títulos indexados ao IPCA. Por quê? Porque a gente tem indexado ao IPCA, NTN-B, né? A gente tem com cupom semestral, sem cupom semestral. E o que ele vai me pagar? Ele vai me pagar o IPCA mais uma taxa pré, né? Tem algum outro título público que vai pagar o IPCA? Não, são as NTN-Bs, né? Então, sempre que falou
B, eu tô lembrando do IPCA. Nossa, mas B não tem nada a ver com o IPCA, Rafael. Ah, tem um A aqui e tem um C, né? O que falta no meio? O B. Pode pensar assim, né? Mas vamos lá, letra A. É um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNBs e por isso está buscando ganhar acima da inflação. Certinho, não precisava nem ler as outras, mas vamos ler também, né? Se eu invisto em NTNB, o que eu quero? Ganhar acima da inflação. Por que acima da inflação? Porque ele vai pagar o IPCA mais uma taxa pré. Ou seja, eu vou ter ganho real, assim, ou seja, ganho acima da inflação, né? Um fundo que busca replicar uma carteira composta por LFTs. Não tem nada a ver, a gente falou NTNBs, né? Por isso está buscando ganhar de acordo com a alta da taxa de juros, né? Não tem nada a ver, né? Em um fundo, e é também, enfim, se ele investe em LFT, ele vai estar buscando talvez uma gestão passiva, tentando ganhar a Selic, né? Ganhar com a alta de juros, possivelmente, sim. Em um fundo que busca replicar em uma carteira composta por LFTs. LFT é o quê? Tesouro Selic, gente. Por isso está buscando ganhar acima da inflação. Não, o que o Tesouro Selic paga? A Selic, não tem nada a ver com a NTNB, né? Então tá errado também. D. Em um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNBs e por isso está buscando ganhar com o movimento de alta na taxa de juros. Não tem nada a ver com a questão, mas deixa eu até apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui e vou marcar aqui, porque eu acho que vale a pena a gente falar uma coisa, né? Sobre a marcação a mercado. Marcação a mercado. Não sei se isso é comum para vocês, se é um termo já batido, marcação a mercado, mas vale a pena a gente falar, né? É, Alguns títulos públicos, crédito privado, ele tem uma diferença a mercado e na curva, né? O que significa isso? Na curva é quanto que eu contratei e quanto que ele vem acumulando com base na taxa contratada, né? Quando você investe em um título no Tesouro, ele traz essas duas marcações para você. E a mercado é quanto que esse título vale para uma venda antecipada, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? É mais em questão de curiosidade mesmo, né? Quando um fundo ele busca ganhar, se eu invisto em NTNBs e eu tive uma alta de juros, o que acontece? Se eu comprei, por exemplo, uma NTNB lá atrás, a IPCA mais 5%, e essa taxa subiu para IPCA mais 6%, acho que é próximo ao que a gente tem hoje, concorda que o meu título ele é um pouco pior do que o mercado oferece? Então, para que eu venda esse título antecipadamente, eu vou ter um deságio nesse ativo, né? Ou seja, eu posso perder dinheiro ou ganhar menos do que eu contratei, né? Então, se eu estou apostando na alta de juros, eu não vou fazer essa estratégia, eu não vou comprar uma NTNB, né? Se eu acho que os juros vão subir, que as taxas de negociação vão subir. Então, essa aqui está errada, tá bom? É só para efeito de curiosidade. Vamos limpar tudo e vamos para a próxima. Senão a gente vai ficar sem tempo aqui também. Já é 8h40, né? Eu queria resolver um pouquinho mais de questões com você. Tá bom? Essa questão aqui é muito boa, tá? Em um fundo de investimento multimercado que possui alavancagem de 200%. Supondo uma queda de 10% no valor dos seus ativos, qual será o impacto esperado na cota do fundo, né? Então, se eu tenho um fundo sem alavancagem, então vamos supor que eu tenha ali um fundo com R$ 1 milhão investido. Legal, se ele caiu 10%, se eu tive uma queda de 10%, qual que vai ser o meu novo patrimônio líquido do fundo, né? Ele vai ser 900 mil, não é isso? Eu tinha 1 milhão, ele caiu 10%, ele vai ser 900 mil. A mesma coisa ao contrário, se subiu 10%, o patrimônio líquido ele vai ser de 1 milhão e 100, né? Mas agora suponhamos que eu tenho um fundo alavancado, ou seja, que comprou contratos futuros. Exemplo, a gente falou de um fundo de ações, ele comprou contratos futuros de Bovespa. Nem teve desembolso de caixa, na verdade, tá? E ele teve uma alavancagem de 100%, ou seja, ele tinha 1 milhão de reais investido, e ele comprou mais 1 milhão, tá? Ele comprou mais 1 milhão, ele acreditava que aquilo ali ia subir, ele comprou contratos futuros, né? E aí usou as suas ações aqui como garantia para não ter chamada de margem, né?
Então, concorda que aqui, se eu tenho uma alavancagem de 100%, ou seja, do mesmo valor que eu tenho investido, agora eu estou exposto a um total de 2 milhões, legal. Se eu tiver uma queda de 10% aqui, falei que eu perco 100 mil, né? Só que eu estou alavancado aqui em 100%, né? Eu vou perder 100 mil aqui e vou perder 100 mil aqui. Então, em uma queda de 10% em um patrimônio alavancado, eu não perco mais 100 mil, eu perco o quê? Eu perco 200 mil, né? E aí, o meu patrimônio principal, que era 1 milhão, ele passa a ser quanto? 800, né? E em 200%, né? Eu tenho 1 milhão e ele tem mais 2 milhões em posição alavancada, dá um total de 3 milhões, né? De 3 milhões. Se caiu 10%, quanto que eu vou perder? Eu vou perder 300 mil, né? Ou seja, vai ser uma queda de 30% sobre o principal, né? Que é aqui a letra B. Ficou claro isso? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma posição total em contratos futuros de 2 milhões, o meu principal, que são as ações que estão sendo usadas como garantia, de 1 milhão, daria um total de 3 milhões do seu posicionamento junto com os contratos futuros, né? 10% dos 3 seria um prejuízo de 300 mil. Encerrei esses contratos aqui, futuros, os 300 mil, eles vão liquidar de onde? Do meu patrimônio líquido, do meu principal, né? Vai ser uma queda de 30%. Certinho? Que bagunça que você fez, Rafael. Riscou a tela inteira. Vamos limpar isso aqui para a gente ir para a próxima. A questão de número 20. Uma instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central. Um fundo de investimento tinha CDB dessa instituição em sua carteira de ativos. Qual a perda máxima do fundo de investimento? Gente, isso aqui eu acho importante a gente decorar também, que é uma questão que é bem cobrada e a gente tem alguns limites para os fundos de investimento de forma geral, né? Quais que são esses limites? Olha, eu sei que em CDBs, em créditos bancários, ativo, ou seja, ativos de instituição financeira, né? Quando eu falo CDB, eu estou falando bancário, de ativos de instituição financeira. Eu posso ter no máximo, 20% de concentração, certo? Ou seja, eu coloco em risco no máximo 20% em uma única instituição do meu patrimônio líquido, né? Não é possível que todos vão quebrar ao mesmo tempo, né? Se eu falo de crédito privado não bancário, né? Debêntures, notas promissórias, quanto que eu posso ter? Um pouco menos. Por quê? Porque, poxa, é muito difícil uma instituição financeira quebrar, até porque é regulamentado por vários fatores ali. Às vezes a CVM vai ver que está com índice de Basileia desenquadrado, puxa, ele vai chamar a instituição financeira ali para enquadramento e etc. Mas, enfim, aqui a gente tem um risco maior, porque eu não tenho garantia nenhuma em debêntures e notas promissórias, né? Então, a minha concentração ela tem que ser menor. Então, eu posso ter no máximo 10% de um único emissor, tá? E pessoa física, eu posso ter dívidas de pessoa física emitidas também, né? E eu posso ter no máximo 5% de exposição. Ou seja, vai aumentando o risco, maior o risco, menor a exposição, menor o limite. Tá bom? Então aqui, nos ativos de instituições financeiras, ativos bancários, quanto que eu vou poder ter? CDBs, no máximo 20%. Tá bom? Letra A. Maravilha? B, C e D estão todas erradas. Só mais uma água aqui para molhar a boca mais um pouquinho, que a garganta está ficando seca. E vamos para a próxima. Então, a 20 a gente já respondeu. Para qual que a gente vai agora? A gente vai para 21. Questão muito boa essa aqui também, tá bom? Questão de número 21. Um fundo multimercado possui a carteira com a seguinte distribuição: 10% em dólar, vendido no DI em 20%, pré-fixado em 10%, e vendido no Ibovespa em 60%, né? O que é interessante a gente lembrar aqui, né? Quando eu estou vendido, eu estou apostando na queda de um índice, né? De um índice ou de um ativo, especificamente, né? E se eu estou comprado, eu estou apostando na alta desse ativo, né? Então, vamos supor, no caso da alta de Ibov, eu estou vendido.
Eu estou apostando que vai cair. Se o Ibovespa subiu, eu vou perder dinheiro. Eu vou perder dinheiro, né? E se o Ibovespa caiu, eu vou ganhar dinheiro porque eu estou vendido. E essa aqui é a maior posição do fundo, né? Pré-fixado. Se eu estou apostando se o juro subir, e eu estou com 10% em pré-fixado, lembra da marcação a mercado que a gente falou? Se o juro subir, o que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro, né? E se os juros cair? Se eu estou com pré-fixado, eu vou ganhar dinheiro, no caso da marcação a mercado, né? Vendido em DI, se eu estou acreditando que o DI vai cair e o juro subir, eu vou perder dinheiro também, né? E dólar, se eu estou posicionado em dólar, se o dólar subir, eu ganho dinheiro, se o dólar cair, eu perco dinheiro, né? Então, o que mais vai impactar na carteira de forma negativa, né? Vamos começar aqui pelo Ibovespa, né? Que eu acho que é a nossa maior posição, né? Se eu tenho 60% em Ibovespa e esse índice cai e esse índice sobe 6%, ou seja, eu estou vendido, eu estou apostando na queda. A gente teve uma alta. O que aconteceu? Foi totalmente contrário às minhas apostas, né? Então, se foi contrário, eu estou perdendo dinheiro. 60% desse patrimônio 60% da minha carteira está em Ibovespa. Se eu tiver uma queda de 6%, quanto que é 6% de 60%? Menos 3,6%. Ou seja, eu vou ter uma queda de 3,6%, né? Assim, de cara a gente já mata que é essa aqui, né? O que é o objetivo da questão aqui? Que a gente entenda quais são as estratégias do fundo, quais são as estratégias de alavancagem e etc. Né? Mas vamos falar por que não dos outros também, né? Alta de 2% na inflação. Não tem nada a ver, eu nem tenho aqui títulos indexados à inflação, né? Na carteira, queda de 10% na cotação do dólar. 10% de 10 é 1%, né? Então, se caiu 10%, eu estou perdendo 1%. 1% é menos que 3,5%, né? Então, esse aqui vai ter mais peso, né? E alta na taxa de juros, né? Isso daqui poderia ser impactar o pré-fixado. Subiu. Só que a taxa de juros normalmente ela não sobe 10 pontos de uma vez, né? Ela não sobe ou cai 6%, igual a gente teve o exemplo de Ibovespa aqui, né? Ela sobe 1%, né? Se subir 1%, poxa, eu estou perdendo 1% aqui também. Então isso vai ter pouco impacto para uma carteira que está 60% vendido no Ibovespa. Vamos lembrar isso aqui, ó. Vendido, apostando na queda. Se teve uma alta, poxa, eu estou perdendo dinheiro, tá? Então eu estou perdendo dinheiro. É a letra D. Maravilha, espero que tenha ficado claro isso aqui. Se for preciso, a gente retorna quantas vezes forem preciso, tá bom? Vamos limpar isso aqui. A água eu enchi o copo e não bebi, não sei se vocês pararam. Maravilha, vamos para a próxima. Um investidor pessoa física possui cotas de fundos de investimento imobiliário. Agora a gente está falando de pessoa física, né? Pessoa física. E resgata as cotas desse fundo com ganho de capital. Nesse caso, a alíquota de imposto de renda será 15% igual a ações? Não, não é 15% não, é diferente, é 20%. Depende do prazo de permanência? Não, não tem nada a ver. É isento? É isento só nos rendimentos, né? É isento só nos rendimentos. Rendimentos. Bom, então essa aqui está errada também. Maravilha, a gente falou bastante disso. Não vai confundir, não vai marcar 15 lá no dia da prova, não, hein? Pelo amor de Deus. Maravilha. Questão de número 23. Um fundo de investimento em ações tem estratégia de 100% do patrimônio em ações nos Estados Unidos e tem como objetivo o fundo replicar o índice S&P 500. Durante os 12 meses, as ações que compõem o índice apresentaram forte valorização, que se refletiu na valorização das cotas do fundo. Legal. Esse fundo não possui nenhuma estratégia de hedge cambial. No mesmo período, o real apresentou forte valorização frente ao dólar. Neste caso, a rentabilidade apresentada pelo fundo será. Legal, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou investindo em S&P 500, só que eu estou investindo lá fora, né? Eu estou investindo em dólar, né? E o que a questão traz aqui para a gente? Que a gente não tem hedge cambial, ou seja, eu não tenho proteção da moeda, né? Então, se o real ele valorizar, se o real subir, apreciou frente ao dólar, que é o caso que a gente está falando ali, o dólar vai cair, e se o real cair,
ou seja, o real depreciou frente ao dólar, o dólar vai subir, né? Significa que se o real apreciou, eu vou conseguir comprar a mesma quantidade de dólares com uma quantidade menor de reais. E o contrário, se o real depreciou, eu vou precisar de uma quantidade maior de reais para comprar a mesma quantidade em dólares, né? E o que que isso tem a ver com essa questão aqui? Porque se eu não tenho hedge cambial, ou seja, se eu não tenho proteção, isso aqui, dependendo da magnitude, ela pode anular o meu ganho, né? Então, suponhamos que, deixa eu fazer no cantinho, eu escrevo muito grande, acaba ocupando a tela inteira, né? Deixa eu apagar isso aqui e vou colocar bem pequenininho aqui, S&P 500. S&P 500. Tá bom? Vou colocar bem pequenininho ali. E vou dar um exemplo aqui de ações, tá? Então, suponhamos, que a gente tenha comprado uma ação a 100 dólares, com o real, com o dólar, a 5 reais, né? Quanto que eu desembolsei aqui? Eu desembolsei 500 reais, certo? Agora, suponhamos que essa ação subiu 100%, essa ação passou a valer 200 dólares, tá? Aos mesmos 5 reais, quanto que eu vou ter? Aos mesmos 5 reais, eu vou ter agora mil reais, né? Mas, se os 200 dólares, agora eu for repatriar esses recursos a 5,50, ou seja, quanto que eu vou ter aqui no total? Eu vou ter 1.100, né? Agora vamos colocar o contrário, tá? Suponhamos que essa ação valorizou 100%, né? Só que o real apreciou também muito forte, na mesma magnitude, né? Então, de 5 reais, ele foi para 2,50. Ou seja, o dólar depreciou. Agora, com a mesma quantidade de dólares, eu tenho uma quantidade diferente de reais, né? Quanto que vai valer esse investimento aqui? Ele vai valer os mesmos 500, né? Então, olha só, uma apreciação, aqui a gente teve uma magnitude de 100%. Uma apreciação do índice e uma apreciação do real na mesma magnitude, um pode anular o outro, tá? Então, o que a questão fala, né? Neste caso, a rentabilidade apresentada pelo fundo vai ser positiva se a valorização do real for maior que a valorização do índice do S&P. Não, a valorização do S&P que tinha que ser maior, né? Então, essa aqui está errada, né? Negativa se a valorização do real for menor que a valorização do S&P. Não, seria positiva, né? Lembra da magnitude que a gente falou aqui? Indiferente para o investidor brasileiro, a variação do real é indiferente uma vez que ele investe no exterior. Não tem nada a ver. Se ele investe no exterior e vai repatriar os recursos, em algum momento, essa variação do câmbio aqui ela vai afetar positiva ou negativamente, né? Nula se a valorização do real for a mesma valorização do índice S&P. É exatamente isso. Se for a mesma, ela vai ser nula, tá? Ou seja, a mesma magnitude, eu não vou ter impacto, tá bom? Então, nula, letra D. Maravilha? Espero que tenha ficado claro isso aqui com os exemplos numéricos, tá? Mas se eu tive uma alta do índice e uma depreciação do dólar, uma apreciação do real, na mesma magnitude, as setinhas no mesmo tamanho, uma vai anular a outra, tá bom? Então, por isso a letra D. Maravilha, vamos resolver mais umas 2, 3 questões aqui, que vai dar o nosso horário também, né? A questão de número 24. Um fundo que investe em NTNBs terá seu desempenho impactado negativamente no caso da baixa da taxa de juros. Lembra que a gente falou da marcação de mercado? A gente tem uma relação inversamente proporcional. Taxa para cima, preço para baixo, tá? Taxa para baixo, em tese, dadas todas as outras condições constantes, preço para cima, né? Então, terá impacto negativo caso tenha uma baixa na taxa de juros? Não. Se a taxa caiu, eu vou ter impacto positivo, né? Então, está errado. Terá seu desempenho impactado positivamente no caso da baixa da taxa de juros. É isso mesmo. Por quê? Lembra que a NTNB ela paga IPCA mais uma taxa pré-fixada? É assim.
É o único ativo que é um ativo híbrido. Então, se eu tenho uma queda nessa taxa pré aqui, eu vou ter uma variação positiva no preço, tá bom? Terá seu desempenho impactado negativamente no caso da alta do IPCA? Não, o que vai fazer preço nessa marcação a mercado é a variação pré, tá bom? O IPCA, enfim, tem algumas estratégias para que você consiga se beneficiar de uma inflação implícita de forma geral, mas assim, não é o caso aqui não, tá bom? Renderá a taxa Selic menos a inflação do período. Essa aqui muito menos, né? Não tem nada a ver inventar essa letra aqui. Maravilha? Então lembra lá, NTNB, o que vai ser? IPCA, IPCA mais pré. Taxa para cima, preço para baixo. Taxa para baixo, preço para cima. Maravilha? Não é isso aqui não, hein? Fácil demais. Espero que vocês lembrem de mim na hora que cair isso na prova. E me manda mensagem, fala, caiu isso mesmo, Rafa. Eu vou ficar feliz da vida. Questão de número 25. Um investidor acredita que as taxas de juros cairão mais do que é o consenso de mercado. As taxas vão cair. Neste caso, ele deveria investir em fundo DI referenciado. Não, se ele vai investir em fundo DI, ele quer que a taxa suba para que ele ganhe mais com isso, né? Ou seja, ele está referenciado no DI. Então, eu marquei isso aqui, mas é porque está errado, gente. Fundos com risco pré-fixados que investem em LTN. É exatamente isso, né? LFT é o quê? Tesouro Selic. Selic. NTNB. NTNB. IPCA+, IPCA+. E o pré? LTN. É o pré-fixado. Lembra que a gente falou que nesse aqui, quando a taxa cai, a gente ganha dinheiro, por quê? Porque ele é IPCA mais uma taxa pré, né? Só que se eu quero ganhar mais com essa queda na taxa de juros, eu vou comprar só pré-fixado. Por quê? A taxa caiu, o que acontece com o preço? O preço subiu, esse título valorizou, tá bom? Então é exatamente essa aqui, fundos com risco pré-fixado que investem preponderantemente em LTNs. Se investe em LFT, não tem nada a ver, vai ser semelhante a um DI referenciado, né? Com crédito privado indexado ao CDI também não tem nada a ver, eu só vou ter um prêmio pelo risco aqui no spread, que a gente chama. Mas eu quero ganhar com a alta de juros. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a letra B de bola, tá bom?